Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre políticas territoriais, tentativas de reordenamento territorial. Por que a gente vai falar sobre esse assunto? Porque o Enem e alguns outros vestibulares no Brasil vêm cobrando muito não só essa noção, como o entendimento desses termos. Por isso que é muito importante. E a gente não tem como começar de outro lugar que não pelo termo território. A gente tem que entender o que é território para a gente chegar até algum lugar e entender o que é reordenamento ou política territorial. Então vamos lá. A gente vai entender dentro da geografia o território como um espaço delimitado por uma relação de posse ou de poder. Ou seja, é aquele espaço que possui dono, que possui alguém que controla, que alguém tem claramente o domínio sobre ele. Então vamos trazer para a nossa realidade. O que é o território brasileiro? O território brasileiro é aquele espaço no qual o Brasil, enquanto Estado, tem direito, tem domínio, exerce o seu poder. Então, o que é o território brasileiro? É toda a nossa terra contínua, do norte ao sul, mas, por exemplo, ilhas como Fernando de Noronha. Ou seja, não estão dentro do nosso espaço contínuo, mas é um espaço em que o Brasil exerce domínio. Logo, é parte do território brasileiro. Então, quando a gente fala de reordenamento territorial, a gente está falando de mudanças que serão ocasionadas dentro daquele espaço que nós dominamos. E aí eu quero que você entenda o seguinte, quando nós temos claramente um território, e é importante a gente citar que para muitos países a primeira grande briga foi estabelecer um território. Você já viu isso várias vezes em história. As grandes unificações, exemplo da Alemanha, exemplo da Itália, ou a situação dos curdos lá no Oriente Médio, a maior população sem território do mundo. Agora que você tem um entendimento melhor do termo, você consegue claramente visualizar o que a gente está falando. Então, quando eu falo que eu tenho que reordenar meu território, ou que eu tenho que distribuir ou criar políticas para esse território, o que eu quero que você entenda é o seguinte, eu preciso entender que esse território, ele faz parte de uma série de políticas e estará ligado a algumas atividades e, principalmente, ele está dentro de alguns contextos. Eu vou trazer o primeiro exemplo para a gente entender o Brasil. Quando eu penso nas cidades brasileiras, quando eu penso na distribuição da população, na distribuição das estruturas dentro do nosso território, eu percebo claramente que tem uma concentração muito grande nas áreas litorâneas. Então eu vou te dar um exemplo de contexto e como isso é importante. No começo do Brasil, nós tínhamos o desenvolvimento do litoral como a área primordial de ocupação, sendo inclusive um grande deserto populacional saindo do litoral. As grandes missões de ocupação do interior são muito posteriores à ocupação inicial das áreas litorâneas. Por quê? Vamos explicar. Porque o contexto mundial era de grandes navegações. O contexto mundial era de comércio feito a partir de navios. Ou seja, as vias marítimas eram o que mais importavam. Então, na hora de você estabelecer uma política para você constituir o seu território, você vai fazer uma política baseada no contexto de grandes navegações, da importância dos portos. Então, quais serão as minhas políticas? Serão políticas de construção de portos, políticas de incentivo às cidades litorâneas, aumento de vias ligadas a portos, aumento da construção de barcos, incentivo à chegada de empresas marítimas. Ou seja, eu estou dentro de um contexto, estabelecendo minhas políticas, e isso obviamente tem um reflexo no território. Qual é o reflexo? Concentração populacional no litoral, concentração de atividades portuárias, concentração de algumas cidades muito importantes dentro desse contexto. Então, quando a gente for começar a pensar em território, quando a gente for começar a pensar nessas políticas, eu quero que você entenda que eu estarei falando dentro de um universo, nesse nosso caso, era a ideia das navegações, era a ideia do comércio, e eu estarei falando dentro de uma política que visa uma atividade, que visa o desenvolvimento de algum setor. E aí uma coisa muito importante é o seguinte, nós estamos muito acostumados a trabalhar dentro do universo do regional. Exemplo, isso aqui é uma política de integração da região Nordeste, isso aqui é uma política de integração da região Centro-Oeste. Cuidado! Quando nós estamos falando de políticas de reordenamento territorial, eu não necessariamente estarei dentro da escala da região. Eu posso estar falando entre regiões, posso estar falando de políticas que vão abranger todo o país e não necessariamente um pedaço ou necessariamente uma região. É importante a gente falar isso. E um grande exemplo é o seguinte, o Brasil é um grande exportador de minério de ferro. Então vamos lá, qual é o nosso produto? Minério de ferro. Qual é a nossa atividade? Extração e exportação de minério de ferro. E aí eu tenho dois grandes exemplos, quais? Eu tenho a extração do minério de ferro no estado do Pará e no estado de Minas Gerais. No estado do Pará, eu tenho ali na Serra de Carajás e no estado de Minas Gerais eu tenho uma região conhecida como quadrilátero ferrífero.
Qual é o ponto interessante? Em Minas Gerais eu não tenho uma saída para o mar. Então eu fiz o quê? Eu fiz uma ligação estrutural, ferrovias, junto ao porto de Tubarão, que fica no Espírito Santo, em Vitória. E aí o que acontece? Eu aproveito uma atividade mineira, eu coloco uma política de construção de ferrovia, de logística de transporte até o Porto de Vitória, no Espírito Santo. E no Porto de Vitória eu tenho um contexto de quê? De vender minério de ferro para o mercado externo. Então eu pego esse minério de ferro e faço esse transporte. Isso está dentro da região sudeste, mas quando a gente olha para o Pará, que está na região norte, ele tem uma coisa muito parecida, que é a construção de ferrovias, a grande estrada de ferro Carajás, que ajuda nesse deslocamento, mas principalmente o porto que liga essa saída é o porto de Itaqui, no Maranhão. O Maranhão fica dentro da região nordeste, o Pará na região norte. E isso, de verdade, não nos interessa nesse momento. O que nos interessa? Garantir uma política que permita o desenvolvimento da atividade. O que a atividade precisava? De um importante porto. O que foi feito? Um importante porto. Se ele fica no Maranhão, que é a região nordeste, se o minério de ferro vem do Pará, isso não interessa quando a gente pensa em todo o nosso território ou no desenvolvimento da atividade. Isso é muito importante para a gente começar a entender como as políticas e como os contextos incentivaram as mudanças territoriais que o Brasil já viveu, e é exatamente isso que a gente vai começar a ver agora. E aí, tá gostando da aula? Continue ligado no site. No nosso canal você vai encontrar outras aulas de geografia. Inscreva-se e fique ligado nas novidades.